Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pela organização. Estou muito contente de estar aqui hoje por vários motivos. Primeiro, porque Portugal é o país que me acolhe há quase 10 anos. Eu tenho mais tempo de formação jurídica em Portugal do que no Brasil. Devo o meu título de mestre à Universidade de Lisboa. Tenho aqui na plateia pessoas que foram meus professores, a exemplo do Dr. Paulo Guerra, que é juiz de direito, foi meu professor em 2 oportunidades, em 2 pós-graduações que eu fiz, uma aqui em Lisboa, uma em Coimbra. Vejo pessoas também que foram meus professores através de livros, pessoas que o IBDFAN me permitiu construir uma amizade, uma fraternidade, como a doutora Anitta bem colocou. Então, é uma grande felicidade, uma enorme honra estar aqui com vocês hoje. O tema que eu me propus a trazer é responsabilidades parentais e guarda física, uma distinção necessária. A escolha desse tema se deu há um tempo atrás, alguns meses atrás. O Centro de Direito da Família da Universidade de Coimbra está com um projeto em coautoria com a USP e com a Universidade de São Paulo, e aqui em Portugal já não se fala mais em guarda de filhos, mas sim em responsabilidades parentais. Enquanto nós lá no Brasil, nós ainda falamos em guarda. Então seria interessante fazer esse paralelo entre o nosso ordenamento, entre o ordenamento português e o ordenamento brasileiro, para ver, fazendo essa ponte, fazendo essa troca, para ver o que nós poderíamos aproveitar aqui de Portugal e levar para o Brasil, porque nós temos algumas coisas muito interessantes. Antes de entrar propriamente nas responsabilidades parentais, é interessante falar que a fotografia da família portuguesa, até algum tempo atrás, ela era muito parecida com a fotografia da família brasileira. E essa fotografia, ela era una. Ela estava centrada na figura do homem. Aliás, é uma coisa muito interessante, se nós observássemos anúncios, propagandas antigas, até os anos 80, os anos 90, nós tínhamos sempre um homem, a figura masculina, os filhos às vezes aqui atrás, às vezes ao seu lado, às vezes até sentado à mesa, e a mulher sempre atrás ou a servir às crianças e ao marido. Essa era a fotografia da família que existia, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Isso começou a mudar quando? Aqui em Portugal, depois da reforma trazida ao Código Civil em 1977 pela Constituição de 1976, que trouxe a igualdade entre os filhos, a igualdade entre homem e mulher, tirou aquele caráter egoístico que caracterizava a família, deu uma ideia das crianças, dos filhos, como sujeitos de direitos e não como objetos, primeiro do pai, depois dos pais. E no Brasil, obviamente, esse novo cenário começou a ser delineado a partir da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que é hoje, digamos, a grande influenciadora do nosso sistema jurídico. Então, em Portugal, antes de 2008, antes da nova lei do divórcio, se falava em poder paternal. Poder paternal, poder do pai. Aquela direção da família, aquele cuidado, aquela responsabilidade em relação aos filhos, aquela autoridade estava centrada na figura paterna, como era o nosso pátrio poder. Nós, em 2002, doutora Maria e doutor Paulo, trocamos a terminologia pátrio poder com o novo Código Civil para poder familiar, o que continua sendo criticado, porque nós não tiramos a palavra poder. Antes se tivesse utilizado autoridade parental, como se fez em França,
cuidado parental, como se quis também aqui em Portugal, antes de se adotar responsabilidade parental, ou até mesmo responsabilidade parental poderia ter sido adotada no Brasil. Se tirou do pai e se colocou na família, mas ainda se deixou a denotação de poder. E isso não coaduna com a ideia de família atual, porque não traduz uma ideia de democracia, onde as crianças são ouvidas, onde elas têm uma participação ativa na família. Então isso continua sendo uma crítica que nós fazemos muito forte ao Brasil. Em relação a Portugal, essa situação mudou em 2008, com a nova lei do divórcio, afastando a ideia de posse e foi focalizado na criança para quem o cuidado é dirigido. Essa transformação, havia na doutrina algumas manifestações que diziam que se poderia adotar autoridade parental, cuidado parental ou responsabilidade parental, se terminou adotando a terminologia responsabilidades parentais, inspirados numa recomendação do Comitê de Ministros da Comissão Europeia de 1984. E essa responsabilidade parental traz uma ideia de comprometimento com aquelas crianças, um comprometimento cotidiano dos progenitores, numa lógica de uma família participativa, onde as crianças elas têm uma voz ativa, saíram daquela posição de objetos e de seres subordinados às vontades dos pais, para terem uma participação efetiva naquela família. Eu trouxe aqui algumas passagens de um julgado, vocês vão ter acesso a esses slides depois. Aqui em Portugal houve uma modificação no Código Civil em 2008, por conta dessa nova lei do divórcio, e o artigo 1906, número 1, passou a determinar que as responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância na vida do filho são exercidas em comum por ambos os progenitores nos termos que vigoravam na constância do casamento. Ou seja, aquelas decisões de particular importância vão ser sempre exercidas por ambos os pais, desde que a filiação esteja estabelecida em relação a ambos. Não importa se eles viveram em união de facto, não importa se foram casados, não importa se nunca viveram juntos. Resta saber, e é preciso delimitar aí, o que são questões de particular importância. E a legislação portuguesa, ela determinava antes que aquele pai a quem tivesse sido confiada a guarda do filho, ele exerceria de modo unilateral o poder paternal em relação àquele filho. Havia um princípio de aclamação, de ligação instantânea do poder paternal à guarda dos filhos, que não é mais a situação corrente. O artigo 1878, ele indica no Código Civil Português o conteúdo das responsabilidades parentais. Diz que compete aos pais, no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde, prover o sustento, dirigir a educação, representá-los, ainda que nascidos, e administrar seus bens. Existem, portanto, responsabilidades pessoais, dever de respeito, guarda, segurança, educação, correção e saúde. Ou seja, a guarda, ela é um elemento, a guarda física, ela é um elemento das responsabilidades parentais. Nós temos também as responsabilidades patrimoniais e a responsabilidade de representação também. Então, como eu disse aos senhores, a guarda física ou o direito de ter o filho em sua companhia é apenas um elemento das responsabilidades parentais. Nós não devemos confundir a guarda física com guarda no sentido lato ou sentido jurídico, que é aquele que nós ainda damos no Brasil. Nós temos também no artigo 1906, número 5, a indicação de que o tribunal determinará a residência do filho e os direitos de visita. A tônica, portanto, do ordenamento português se voltou para fixação da residência. A regra agora é de exercício conjunto das responsabilidades parentais, mas isso não quer dizer que automaticamente a criança residirá com ambos os pais em uma lógica de guarda alternada. Obviamente, isso pode ser
determinado, mas não é o que indica a lei. Portanto, quais são os modelos possíveis de exercício compartilhado das responsabilidades parentais? Nós temos o exercício conjunto das responsabilidades parentais com a residência fixada com um dos progenitores. Nós podemos ter o exercício conjunto das responsabilidades parentais com residência alternada e o exercício conjunto das responsabilidades parentais com o que nós chamamos de Bird's Nest Arrangement, que é a criança residir em uma residência e os pais circularem naquela residência. Um pai vai e passa uma semana, a mãe vem e passa uma semana, ou alternam dias. Esse é um tipo de arranjo que, na prática, eu não sei se o Dr. Paulo ou a doutora Maria tem conhecimento aqui em Portugal, mas pelo menos lá no Brasil não tem conhecimento que tenha acontecido. Eu acho que isso acontece aqui e acolá nos Estados Unidos. E um alerta que eu gostaria de fazer é que a guarda alternada, ela não deve se confundir com a residência alternada. Na guarda alternada, aquele progenitor que está com a guarda naquele momento, ele exercita de modo exclusivo e unilateral as responsabilidades parentais, sem qualquer tipo de harmonização com a vontade do outro, ou qualquer tipo de comunicação. É como se toda a responsabilidade passasse para um pai naquela semana e toda a responsabilidade passasse para o outro naquela semana, na semana seguinte. Eu trouxe para vocês alguns casos que eu recolhi na base de dados de jurisprudência aqui em Portugal. Vocês podem aceder a esses julgados em www.dgsi.pt. É muito fácil, vocês têm acesso aos julgados do Tribunal da Relação de Coimbra, de Lisboa, aos julgados do Supremo Tribunal de Justiça. Nesse primeiro caso, é um caso de uma criança de 11 anos, onde se propunha uma residência semanal alternada com cada um dos progenitores. E nesse caso específico, os julgadores acharam que não seria conveniente para essa criança, para essa menina, porque visualizaram que ela necessitaria de estabilidade e que não encontraria a estabilidade necessária com um arranjo de residência alternada. Portanto, foi determinado um exercício conjunto das responsabilidades parentais com a residência fixada junto à mãe. Nesse caso também da relação de Lisboa, é o caso de uma criança de tenridade, uma criança de 3 anos de idade. A mãe reside em Lisboa, o pai reside em Cascais e se teria uma dinâmica de residência alternada com a criança frequentando 2 equipamentos educativos, 2 creches. O magistrado também verificou que seria uma hipótese de instabilidade para a criança, de estar trocando de equipamento educativo o tempo inteiro, e determinou um exercício unilateral das responsabilidades parentais com residência com a mãe. Achou que esse tipo de dinâmica para aquela criança de tenra idade implicaria em uma instabilidade física e emocional muito grande. Imagine uma criança estar a trocar de creche, estar a trocar de amiguinhos a cada semana. Aqui um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, também recente, 2014. A criança de pouco menos de 6 anos, e se buscava também uma residência alternada, e os julgadores também não acharam conveniente para essa criança por conta do quadro de animosidade que existia entre os pais à época, mas fizeram a ressalva de que, diante do caso concreto, e se mostrasse em prol do melhor interesse da criança, não haveria óbice, não haveria impedimento para que se determinasse uma dinâmica de guarda alternada em relação ao filho.
Nesse caso também foi um exercício conjunto das responsabilidades parentais com residência fixada junto à mãe. O que esse exercício conjunto implica? Implica que todas as questões de particular relevância daquela criança devem ser decididas de comum acordo por ambos os pais e que aquelas questões da vida corrente, os atos da vida cotidiana, seriam, portanto, decididas pela mãe, que seria com quem a criança estaria residindo, ou pelo pai, quando a criança estivesse em sua companhia. Aqui, um outro julgado do Tribunal da Relação de Lisboa, também em 2015, uma criança de 7 anos de idade, que frequenta a escola junto à residência da mãe em Parede, o pai mora em Queluz, e se determinou que o regime de guarda alternada ou residência implicaria que a criança tivesse que se deslocar de Queluz a Parede na semana que tivesse com o pai. E aí se fixou um regime de guarda conjunta com residência com a mãe. Aqui a decisão se refere à guarda conjunta no sentido de responsabilidade parental. Esse julgado faz aquela ressalva que eu fiz para vocês anteriormente de que que residência alternada não se confunde com guarda alternada. Aqui um novo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, uma criança de 2 anos que reside alternadamente com pai e mãe, e nesse caso um exercício conjunto das responsabilidades parentais com residência alternada. E no âmbito se determinou nesse julgado que no âmbito da guarda conjunta, e diferentemente da guarda alternada, existe somente a mudança de um ambiente físico e determinado, ou seja, não se falava aqui em guarda alternada, mas sim em residência alternada. Havia uma harmonização das direções, das orientações educativas em relação a essa criança. Então, na análise dos fatos, da dinâmica familiar dessas pessoas, ficou verificado que essa conjuntura, esse tipo de guarda, esse tipo de exercício das responsabilidades parentais e de guarda jurídica não traria nenhuma afronta ao melhor interesse da criança. Então, diante da análise desses julgados aqui em Portugal, o que se pode concluir? A regra que existe hoje em Portugal é da guarda jurídica compartilhada, ou seja, do exercício conjunto das responsabilidades parentais, e essa ideia, essa lógica, ela só pode ser afastada por decisão judicial. O modelo mais aplicado no judiciário português é o exercício compartilhado das responsabilidades parentais com residência, guarda física, fixada com um dos progenitores, com amplo direito de convivência. Ainda se observa alguma confusão entre guarda jurídica e guarda física. Na análise dos julgados, vocês podem observar quando fizerem a pesquisa. Há uma possibilidade, já se vê a jurisprudência mais nova abrindo possibilidade para a residência alternada, desde que haja conveniência para a criança em atendimento ao princípio do melhor interesse. A residência alternada, ela deve ser vista como exceção, já que pode comprometer o equilíbrio da criança, a estabilidade da sua dinâmica de vida e a continuidade e a unidade da educação. O melhor interesse da criança, como nós sabemos, ele é um conceito jurídico indeterminado. Nós só vamos conseguir preencher esse conceito jurídico indeterminado na análise dos fatos do caso concreto. Eu, particularmente, tive muita resistência durante muito tempo à ideia de residência alternada. Mas na análise de alguns casos, eu pude observar que pode ser que o princípio do melhor interesse da criança esteja atendido em uma dinâmica familiar. Eu me lembro que há alguns anos, quando se falava em guarda alternada no Brasil, todo mundo tinha uma restrição horrorosa e falava, não, isso não funciona, é guarda compartilhada, não pode ser alternada.
Mas aí eu comecei a conviver com pessoas que se separaram, divorciaram e fizeram questão de construir aquela vida familiar, aquela vida parental pós-divórcio de uma maneira que pudessem conviver mais com o filho e harmonizar os interesses da criança com os seus próprios interesses. Eu me lembro de um casal que vivia no apartamento, no prédio da minha mãe, e tinham 2 filhos e se divorciaram. E o marido simplesmente falou, olha, eu quero conviver com os meus filhos sempre, eu quero ter os meus filhos circulando pela minha casa sempre. O que ele fez? Ele alugou um apartamento no mesmo prédio. Como é que eu vou dizer que um arranjo de guarda alternada nesse sentido, um arranjo de residência alternada não vai funcionar? A criança só tinha que subir uns andares. Existem pessoas que mudam para o mesmo condomínio, mudam para a mesma rua, mudam em cidades muito grandes como São Paulo, onde, a depender do trânsito, nós podemos estar a falar de horas presos no trânsito, mudam para o mesmo bairro para poderem conviver mais com o filho, para poderem pegar e deixar na escola, mesmo naquele dia que a criança não vá dormir em casa. Ou quando a criança já tem uma idade um pouco maior, já sabe exprimir, já consegue exprimir as suas vontades com clareza, 8 anos, 10 anos, 12 anos, deixa-se a criança decidir onde é que quer dormir naquele dia. Se os pais vivem na mesma rua, se os pais vivem no mesmo condomínio, vivem no mesmo prédio, por que se tem que determinar horários certos, coisas fixas? Então eu já vejo, eu tinha uma restrição muito grande a essa ideia de guarda alternada, de residência alternada, mas eu já vi famílias construindo esse tipo de dinâmica pós-ruptura, pós-ruptura de união estável, união de facto, pós-ruptura de namoro, enfim, de maneira que conseguissem a conviver amplamente com os seus filhos, de modo a que não houvesse uma diminuição na qualidade e na convivência daquela estrutura parental. Portanto, o que nós podemos dizer sobre a questão da residência alternada? A residência alternada é uma hipótese a ser considerada desde que haja capacidade de cooperação entre os progenitores. Seria muito difícil conceber uma ideia de residência alternada nesses moldes, com pessoas com grau de animosidade muito alto, que não se comunicam, não conseguem harmonizar em relação às diretivas relacionadas à educação do filho. Obviamente, uma relação afetiva sólida entre os pais e a criança, capacidade dos progenitores em colocar de lado as diferenças pessoais, capacidade de dar prioridade às necessidades dos filhos, identidade de estilos de vida e valores, capacidade de acordo em programas educativos, questão de saúde, questão de religião, aquelas questões de particular relevância, proximidade de residência. Se nós falarmos, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, é impossível imaginar uma lógica dessa de residência alternada com um pai que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, um pai que mora na Barra da Tijuca e o outro que mora em Copacabana. Simplesmente, a não ser que os dois tenham um helicóptero, uma coisa que não vai funcionar para a criança. Flexibilidade do horário dos pais. E eu acho que é basicamente isso que nós devemos considerar numa questão dessa de atribuição de residência alternada das crianças. Obrigada pela atenção.